estudou, lógico. Isso aí, galerinha! Bela manhã para aprender matemática. Sim. E eu sempre tentando melhorar um pouquinho. Vou tentar cada vez mais ser menos grosseiro e cada vez mais tentando te educar pelo convencimento. Até para que eu possa dar muitos anos de aula. Eu amo dar aula e eu não posso errar sempre, não vou poder sempre usar o tom de voz para te repreender, usando um pouco de biologia, né? Agora, olha só, galerinha. Olha só quantas coisas eu quero discutir contigo hoje. Vários tópicos interessantes para serem discutidos. Muitos a gente já discutiu, é só realmente para reforçar a ideia. E aí a colega perguntou, professor, é a matéria da prova? E na verdade eu coloquei ali para nortear esta aula. Mas de fato é a matéria da prova, né? Porque é isso que eu estou estudando com vocês que nós vamos cobrar. E de fato vai ser essa semaninha, hein? Até quinta-feira aí nós vamos fazer um trabalhinho de matemática. Milagreiro, levantador de nota. Com consulta, em dupla. E logo depois que esse trabalho for corrigido, já tem a prova com a mesma matéria. E sempre será assim. Em física e matemática. Quando eu falo função de primeiro grau, eu gostaria que na tua mente viesse de cara fy ou f de x igual a x mais b. Tinhas que saber que esse é o coeficiente angular e esse é o linear. Tem que imaginar também já que o gráfico desta equação é uma reta, obrigatoriamente. E função afim nada mais é que uma função de primeiro grau. Depois eu voltei atrás e disse, né, função afim é aquela que passa com gráfico no ponto 0, 0, mas eu tenho que me corrigir porque eu sou o rei do erro. Função afim e função de primeiro grau são sinônimos, como eu tinha dito no começo. Função linear, sim, é uma função de primeiro grau que passa pelo 0, 0 ou pela origem. Então esses gráficos aqui são todos gráficos de funções de primeiro grau que ganham o apelido de função porque passa no ponto 0, 0, a origem do sistema, do plano cartesiano. Então, ridículo até agora. Função de primeiro grau. Tem essa cara e o gráfico é uma reta. Função afim. É a mesma coisa que função de primeiro grau, são sinônimos. Função linear. Essa sim é uma função de primeiro grau, ou seja, o gráfico é uma reta, mas além de tudo passa pela origem. Parabéns, garoto. Ou pelo ponto 0, 0, não tem problema nenhum. Função crescente e decrescente, geralmente eu não preciso nem explicar. Eu só exemplifico com um gráfico, a galera entende, geralmente. Vamos ver se é verdade. Tem a ver com aquilo também que a gente já discutiu uma outra vez. Vamos ver. Olha que beleza. Pode parecer absurdo, mas esse gráfico ele é absolutamente plausível. Não tem nada de absurdo, na verdade, nele. Nós vamos estudar gráficos mais bizarros assim logo, logo. E aí, galerinha, digam-me, onde a função é crescente, onde a função é decrescente? Até menos 2 ela é decrescente, parabéns. Até x menos 2 ela é decrescente. Do 1 até o 6. é crescente. Da onde até onde? Do 1 a 1. Não, quase. Zero. Do menos 2, né? Porque aqui ela está crescendo também, né? Do menos 2 até o 1 ela é crescente, mas muito bom, gostei de ver. Do 1 até o 3 ela é isso, decrescente. Do 3 ao 6 ela volta a ser crescente e começa a decrescer do 6 em diante. E tu viu que muita gente olhou o gráfico e já, ai meu Deus, tá falando assim pro cérebro, não vou conseguir, eu não consigo, eu sou fracassado, não vai dar. É assim que tá falando pro teu cérebro. Aprenda a ter a postura de vencedor na vida, cara. Olha para aquilo ali e pensa assim, ridículo, vou detonar. Porque quando tu tu já tá garantindo o salário mínimo, entendeu? Isso é muito delicado na vida. Certo? Bobs, é uma boa. Ô galerinha, olha só. Eu tenho certeza que todos vocês perceberam que é uma função decrescente e uma função crescente. É muito simples. Só que se tu for ler a apostila, ela vai te apresentar de uma outra forma, mais matemática. Ela vai dizer assim, ó. Função crescente é
Só que aquilo ali já é um pouco mais delicado do cara entender, né? E tu tem que entender aquela frase ali. Mas aquilo é aquilo que ele fez. É, mas é importante tu perceber por quê. Olha essa parte aqui é crescente, não é? Vocês concordam que quando a gente está olhando da esquerda para a direita, a gente está olhando o x crescendo? Então, ó, o x2 é maior que o x1. Então, eu poderia usar o menos 1 e o 1, por exemplo. Certo? Esse aqui é o meu x1, esse aqui é o meu x2. Quando aumentou o valor de x, o que aconteceu com o f de x? Aumentou também, né? Certo? O f de x1 é menor que o f de x2. Então, tu vê, é assim que se prova, ou que se diz para alguém, ó, uma função é crescente quando para x2 maior que x1, f de x2 é maior que f de x1. Então, o que seria uma função decrescente? Deixa eu ver. x2 menor que x. f de x2 menor Continua sendo crescente. Continua sendo crescente. Tá errado. A galera falou errado. A galera não raciocinou e errou. A galera foi seco. Para ser o contrário, aqui tem que se manter constante. Para um x2 maior que um x1, o f de x2 diminui, fica menor que o f de x1. Se tu inverte os dois aqui, mas calma, negativo, tem que ver o que é negativo, já vamos chegar lá. Mas parabéns, eu acho que está ligado no que eu estou querendo dizer. Então cuidado, a galera inverteu as duas setas mecanicamente. Se tu inverter as duas setas, está dizendo a mesma coisa. Quando o x diminui, o f de x diminui, o que é crescente. Para ser decrescente, o x aumenta e o y diminui. Então, ó, essa parte aqui, tu concorda que daqui para cá o x aumentou? Só que o y... então quando o x aumenta, o y relacionado àquele x diminui. Tu vê, a matéria é boba, mas quando a gente vai escrever na linguagem do matematiquês, exige reflexão, exige exercício cerebral, que é a única função da matemática na tua vida, a não ser para quem vai ser engenheiro, físico, matemático. O resto só está aprendendo matemática para ficar mais inteligente, mais capaz, com o cérebro bombado, só para isso. Tu não vai usar isso na tua vida provavelmente, certo? Mas tu vê, ó, tem que refletir sobre isso que está escrito aqui. Caso não compreenda, tem que voltar e perguntar. E vão se preparando, porque esse trimestre é o último com aula do século passado. Vou parar de rasgar o dinheiro do teu pai. Vai acabar com essa história de ler a apostilinha. Tudo isso que eu estou te falando agora, tu teria aprendido muito melhor lendo a apostila. Sozinho, claro. E a aula, professor? A aula eu ia tirar dúvidas sobre a tua leitura e fazer exercício. Aí eu tenho até pena da concorrência. Então o segundo trimestre eu vou tentar. Todo ano eu tento um pouquinho. Segundo trimestre acabou leitura de apostila no quadro. Só vou voltar a ler quando os pais começarem a reclamar. Quando os pais que não entendem educação começarem a reclamar. E aí se for uníssono, eu vou... não, então tudo bem, pais. Recebam o lixo. Porque o que eu estou fazendo aqui, pai, é rasgar o teu dinheiro. Ler a apostila para o teu filho, é um absurdo. Ele deveria ter lido antes e vindo para a aula com dúvidas. Aí nós vamos dominar o mundo. Então, prepare-se. É uma das últimas leituras de apostila para vocês aqui. Eu vou acabar de ler essa apostila número 1. As outras apostilas, tu vai ler ela toda em casa e vem tirando dúvidas. Então, a aula que vem eu vou trabalhar tal e tal capítulo. Tu vem com ele lido, cheio de dúvida na apostila, sabe, pai? Cheio de interrogação. Essa frase aqui eu não entendi. Essa passagem aqui eu não entendi. Refletir sobre isso não compreendi. Aí eu venho e discuto essas passagens. E já faço exercício no mesmo dia. Aí vai arrebentar a boca do balão. Enquanto isso, vamos lá na mediocridade do século passado. Vamos continuar lendo a apostilinha. Revisei. Isso é novo. Primeira coisa nova, então, aqui. Novo, função linear que passa pelo 0, 0. Acabamos de discutir o que é função crescente e decrescente. Vamos agora. Que história é essa de mais ou menos que eu não entendi? Coeficiente? Quando o coeficiente de uma equação de primeiro grau, o coeficiente angular for, ela é? Quando for, ela é? Tu vê, né? As aulas anteriores já tinham te ensinado isso. Só que tu vê que função crescente e decrescente vale para tudo, mesmo para função que não é de primeiro grau, mesmo quando a coisa é curva, né? Pois não. Se fosse mais ou menos x. Tipo assim? Não, mais ou menos. Mais ou
isso aí não é uma função. Porque para um valor de x só pode ter uma resposta, lembra? Não pode ter duas. Quando tu bota o mais ou menos ali, não vira função, porque eu vou botar uma hora eu vou usar o mais, vai dar uma resposta, uma hora eu vou usar o menos, vai dar outra resposta. Se eu fosse fazer o gráfico dessa função, ao traçar uma reta vertical, ela ia bater em 2 pontos do gráfico. E aí não é função. Mas parabéns pela tua colocação, enriqueceu a aula. Vamos que vamos! Aqui a discussão mais legal da aula é a que eu vou falar agora. Professor, eu já sei de coeficiente angular. Não. Humildade. Tem um detalhe sobre coeficiente angular que eu demorei para digerir. Mesmo no meu terceirão, eu ainda estava inseguro com essa informação. Gosto de lembrar que apesar de ter descoberto no início da faculdade que eu não sabia nada de matemática, eu era considerado um aluno muito bom em matemática e física, né, na tua idade já. E aí então, lá no terceirão, eu ainda tive dificuldade para observar o que eu vou querer te mostrar agora. Ó. Pode ser? Criei uma função na minha mente agora. Quem é o coeficiente angular? Linear. Menos 5 é o linear e é 2 o angular. O angular é 2, não é 2x, é 2, é só o número que multiplica o x. Ela é uma função crescente ou decrescente? Corta o eixo y aonde? No menos 5. No menos 5. Corta o eixo x aonde? Tem que fazer a raiz. Parabéns, garota. Tem que achar a raiz ou zero da função. Como é que você acha o zero da função? Igual a zero. Igual a zero para mim mentalmente lá. 2x mais 5 a 0. Menos 3 sobre 2. 5 sobre 2. 5 sobre 2. Corta o gráfico do eixo x. Corta o eixo x aonde? No 2,5. Concorda comigo? Eu já até sei esboçar o gráfico. Se eu fosse vadio, eu faria assim, ó. Olha só, galerinha, o gráfico. 2,5 menos 5. Tu viu, cara? Que coisa ridícula e instantânea. Só de lembrar que corta o eixo y no menos 5 e corta o eixo x na raiz, que é 2,5, eu já sei que o gráfico é assim. Mas é claro que quando eu te pedir para fazer gráfico, seja no trabalho, seja na prova, tu vai fazer uma tabelinha. Para não engravidar não adianta, mas para gráfico é o bicho. Tabelinha. Vai. O que for, 0, 1, 2. Por que 2 pontos não é o ideal? Porque se tu errar, tu não vai saber que tu errou. Por isso que 3 pontos é o mínimo do mínimo. 10 pontos, professor, é demais. Mas pode fazer. Menos 5, né? Menos 3. Menos 1, tá bonito. 1, tá bom. Faz o plano. O aluno da outra turma perguntou, professor, vai ter quadriculado na prova? Deixa de vadiagem. É régua e capricho. Régua e capricho. Gasta a tinta da minha impressora fazer aquele quadriculado. Às vezes ela não está calibrada, as linhas ficam tortas, eu odeio aquilo. Então não vou fazer quadriculado porque, infelizmente, eu mal tenho tempo para dormir, quanto mais para fazer quadriculado. Eu tenho quadriculado. Vocês não. Eu tenho. Tu não vai ter. Régua e capricho. Suor. Eu posso trazer? Não. Régua. Quero na régua. Quero ver se tu tem coordenação motora, se a professora de artes fez o trabalho dela. A gente não pode usar régua? Não. Tem que usar régua, eu tô falando. Tem que usar régua. Régua e suor. 0 e menos 5. Vamos. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá ali. 1 e menos 3. 1 e menos 3. 2 e menos 1. 2 e menos 1. Tá ficando reto? Tá. Oh, então tá certo. 3 e 1. Oh, que fácil. Aqui está o gráfico. É a diagonal desses retângulozinhos. Então deixa eu continuar aqui para ficar bem bonitinho. Quantos números fizeram? Infinito e a lei, parabéns. Observe que como eu estou fazendo o gráfico infinitamente, eu estou supondo que a função é definida nos. Se eu quisesse definir de outros pontos a outros pontos, aí eu ia limitar o gráfico, né? Certo? Se, por exemplo, eu digo que é dos R+, por exemplo, aqui, ó.
Aí eu pararia o gráfico aqui, né? Começaria em 0, beleza? Tranquilo? Só revisão até agora, né? Fazer gráfico vai cair, tu faz isso desde o 7º ano, pai. Desde o 7º ano teu filho faz esse tipo de gráfico. Agora, no primeiro ano do ensino médio, não saber fazer é um crime. Ainda mais que eu já reensinei de novo, né? Pela trilionésima vez. Então a obrigação de vocês conseguir fazer o gráfico. Não é o que eu queria ensinar, é óbvio. Dá uma olhada, cara. Eu vou pegar aqui, minha mãe mandou, eu vou fechar o triângulo aqui, ó. É um triângulo retângulo, tudo bem para vocês? Tudo. E aqui tem um ângulo alfa. Né? Tem um ângulo ali. Concorda comigo? Me ajudem a calcular a tangente desse ângulo alfa. Como é que calcula a tangente de um triângulo, de um ângulo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Coca. Eu lembro que eu decorei assim, coca. Né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? Quanto vale o cateto oposto? 7, né? Concorda comigo? Nesse meu triângulo retângulo é 7. Quanto é que vale o cateto adjacente? Parabéns, garota. Olho bom, hein? 1, 2, 3 mais metade, né? 3,5. Olha quanto é que deu a tangente de alfa. Olha para a expressão que originou o gráfico e tira uma conclusão. A tangente daquele ângulo alfa sempre será o coeficiente angular. Outra, tá, cara? Não interessa qual é o triângulo que tu faz, tá? Tu pode fazer um triângulo maior, um triângulo menor, tu pode fazer um triângulo aqui no meio, ó. Opa! Aqui no meio, ó, pode fazer um triângulo. Faz a tangente daquele mesmo ângulo, vai continuar dando 2. Se aqui fosse 3, faz o gráfico, calcula a tangente de alfa, vai dar 3. Eu demorei um tempão a digerir isso. Eu até acertava o exercício, entendeu? Mas eu ficava... Tangente de alfa é igual ao coeficiente angular. Aquilo ficou latente na minha mente anos, até que fizesse parte do meu ser. Até que eu pudesse falar para uma pessoa. Ó, amigo, vou te explicar, vou te provar o que essa parte está fazendo aqui. Ela conseguia provar o que meu colega lá. Então eu tive que ler muito sobre isso, eu tive que refazer os exercícios até fazer parte de mim isso aí. Verdadeiro ou falso? Podemos dizer que o coeficiente angular é igual ao seno do ângulo que o gráfico faz com o eixo X. Não é seno. Podemos afirmar que o coeficiente angular é a tangente do ângulo que o gráfico faz com o eixo Y. Por que é falso? É com o eixo X. Então tu vê, tu precisa saber disso, porque numa questão teórica o cara pode botar o dedo na ferida, que tem que saber, tem que estar consciente que o coeficiente angular é a tangente do ângulo que o gráfico faz com o eixo X. Exatamente, o eixo X tem que ser. Então não poderia traçar um triângulo do outro lado ali. Poderia, porque esses ângulos são alternos internos. Esses ângulos são alternos internos, então são iguais. Se eu fizer a tangente daquele ângulo, tem que dar igual a tangente do outro ângulo, né? Exatamente. Não tem como traçar o ângulo no eixo Y fazendo... Daria para traçar esse ângulo aqui, né? Só que aí aquele ângulo é um complemento de X, né? Deixa eu chamar de beta. Aquele ângulo ali que faz com o eixo... Eixo Y seria aqui, né, amigo? Se eu traçasse esse ângulo ali, ele seria um complemento. Então não é o mesmo ângulo, então já não vai dar tangente de alfa. 178? 180. Ah, cuidado, cara, ó, isso aqui não é 2 graus. Aquele alfa ali, né? Se fosse 2 graus, seria assim, né? Bem pequenininho, né? Tá, então cuidado, aquilo ali não é o grau. Quem teria grau é esse cara aqui, ó. Tá, beleza? Ó, pra ver se tu pegou a manha, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha uma pegadinha interessante depois que eu comentei isso. Que comentário que eu fiz mesmo agora foi o seguinte, meu amigo, ó. Que essa fórmula aqui eu posso encarar dessa maneira, né? Onde alfa é o ângulo que o gráfico faz com o eixo X. Assumiu o lugar do coeficiente angular. Ai, ai, ai. O linear é isso aqui, ó. Linear,
este gráfico? 45x. Não, menos 2. Então, Não, é 45x menos 2. O amigo falou a verdade. Y igual é a tangente de 45 vezes x mais menos 2. Tem que fazer igual. Lá alguém lembrou. Que não vai lembrar ninguém? 1. É 1. Tangente 45 é 1. Lá na outra turma, uma menina, tangente 45, 1. Ela lembrou do ano passado, tu vê que loucura. Lembrar uma coisa do ano passado, que loucura, né? 1x menos 2. Sacou a ideia? Então, se eu tiver o ângulo, eu posso achar a tangente daquele ângulo e achar o coeficiente angular. Ou se eu tiver o coeficiente angular, eu posso usar uma tabelinha de tangente e achar o ângulo, né? Esse ano é que nós vamos trabalhar com tangente, tá, galera? Mais calma, mais longamente. Aí tu vai entender que se o gráfico for assim, ó, se o ângulo for para baixo, a tangente vai ficar negativa. Nós vamos entender por que ela fica negativa um pouco mais para frente. Então, ó, um comentário que eu acho que é o ponto alto da aula. É essa frase, é o comentário sobre o coeficiente angular. Nós já sabíamos que era crescente ou decrescente, que ele tinha a ver com o ângulo, eu já tinha falado, mas eu não tinha falado que ele era igual ao tangente de alfa, onde alfa é o ângulo que o gráfico faz com o eixo x. E aí, essa parte aqui é bonitinha, um monte de gente também ficou na outra sala, mas tenho certeza que aqui os guerreiros não vão reclamar. Olha que bonitinho que eu tenho para te contar para depois tu poder fazer exercício bem feliz. Se bem que já vai acabar a aula de matemática, vou ter que passar para física. Não tive que ficar escutando mijada na outra sala também. Sejam delatores, meu querido. Na tua idade, delatar é amar. Delate o teu amigo. Vai lá e fala, ô Maria do Carmo, foi o fulano que rasgou. Foi o fulano, eu vi. E tu não vai ficar, não vão pegar no teu pé, entendeu? Ninguém vai nem imaginar que tu contou. Sai na surdina. Na tua idade, ser delator é muito bom. É que nem político. Se os políticos delatassem uns aos outros, o país ia ser perfeito. Entendeu? O político macho chega lá, não, fulano roubou 100 milhões, eu vi. Eu participei da transação. O dinheiro que eu ganhei está aqui, ó. Eu participei da transação só para pegar esse filho da mãe. Tu imagina que beleza? Todo dia um bandido desse no xadrez. Daqui a pouco o país já está limpo. Parabéns, garoto. Muito bem. Agora, olha só. Função definida por várias sentenças. Sempre mais inteligente, né? Então, olha só. Sempre reflitam sobre esses momentos na sala de aula. É aí que a gente pode crescer alguma coisa. Enquanto não houver um mártir para sofrer e salvar a todos, como Jesus, que se matou para salvar nós todos, nós vamos continuar nesse lixo que nós estamos, o país sem funcionar. Só assistir os noticiários, mesmo os noticiários comprados, provam isso. Ô galerinha, olha que bonito isso aqui, cara. Vê se o nome não é justo pra caramba. Função definida por várias sentenças. É honesto o nome? É. Honesto, né? Então vai, faz o gráfico comigo. Desenho. Desenho o quê? Tabelinha! Ai, que ridículo. Tabelinha. Agora vamos pensar com carinho. Quantos pontos eu precisaria para fazer o gráfico dessa parte? 2. Pelo menos 3 para o cara não correr risco. E dessa parte? E dessa parte? Ah, legal. Respeitando que essa primeira sentença só vale para x menor ou igual a 0, chute 3 valores. 0, 1, 2. Ó, 0, 1, 2. Eu acabei de falar que x é menor que 0. Peço para respeitar isso. O cara me diz que 1. Olha que loucura, gente. Olha como para participar da aula de matemática não é ficar repetindo que nem um papagaio. É olhar como um ser humano, racionalizar
raciocinar e aí interagir. Sim, é por isso que eu faço essas perguntas, para evitar que alguns de vocês fiquem assim, ó, achando que vai aprender matemática. Não. Então arruma a cagadinha, arruma. Menos 2. Estou mais satisfeito. Estou mais satisfeito. Vamos lá. Menos 7. Oh, yes. Menos 7. Demorou um pouquinho, mas eu gostei. Menos 5. Menos 5. Guri é bom, vai. Menos 3. Oh, yeah. Agora, olha só. Olha os pontos aqui, ó. Quem que tu chutaria? 1. Gostei. O 0 não vou chutar porque não é igual, né? Então 1, 2 e 3 é honesto. Se não tivesse 3 números inteiros ali dentro, o que tu ia chutar? É, bota uma vírgula ali, pronto. Parabéns, garota. É isso que eu queria escutar. Menos 1. 1. 0. Puta que demora, cara. Que vergonha. Em 2014, tu que tá com barba na cara, algumas mulheres feitas aqui, tá demorando pra dizer que menos 2 mais 2 é 0. Ele fica puto, né, cara? Acabei de voltar de feriado, todo feliz, cara. Menos 1. Amor de Deus. Não, é viajão, é distraído, é falta de botar gás na coisa. Se fosse um joguinho, meu querido, 30 comandos. Meu filho é assim, cara. Vai fazer trabalho de matemática, vadio. Agora quer jogar, jogando 1000 funções. O que tá se fazendo, cara? Não, personagem tal, tô no mundo tal, atacando não sei quem, complô com não sei quem. Porra, o cérebro fervilha na hora de jogar. Então, pai, aí entra a tua tarefa de observar isso e cortar as asinhas. Falar, não. Deixa de ser vadio, eu quero que tu aplique a mesma energia do jogo no estudo. Porque estudo salva, jogo é uma bobagemzinha que até exercita o cérebro se for bem escolhido, sabe, pai? Então fica ligado, meu querido. Vai! 4, 5, 6. Adorei. 4, 5, 6. 12, 3 vezes 4 é 12, parabéns, muito rápido. Agora é só se divertir. Agora é só se divertir construindo o plano cartesiano. Deixa eu ver. Menos 2 e menos 7. Menos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Menos 1 e menos 5. Ali. 0 e menos 3. Só que peraí. Ah não, tudo bem, ó. Vai até o 0 mesmo. Então eu posso fazer até uma bolinha fechada no 0, mostrando que parou exatamente ali. Muito bom. Depois, 1, 2 e 3. 1 e 1. 1 e 1. 2 e 0. 2 e 0. 3 e menos 1. Claro, ela é decrescente, já era esperado, né? Só que tem o seguinte, cara, ela começa um pouquinho acima de 0. Então eu não posso fazer o gráfico só até aqui. Eu tenho que continuar ele pra cá, ó. Só que eu não posso chegar no 0. Por isso eu vou fazer uma bolinha aberta ali, ó. Que louco que tá ficando esse gráfico. Agora até o 3 foi, ó. Bolinha fechada no 3. A próxima, vamos ver. 4 é 12. 4 é 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Beleza. Depois, 5 é 15. 5 é 15. 2 a mais. E o 6 é 18. 3 a mais. 3 a mais, né? Me ferrei. Não dá nada. Vai o infinito e além ali, né? Mas esse gráfico, ele é maior que 3, ó. Então eu vou ter que continuar ele até o 3. Se fosse 3, daria quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele daria até aqui assim, só que ali é bolinha aberta. Dá uma olhada nesse gráfico, que bizarro, cara. É o gráfico de
uma função definida por várias sentenças. Apesar de ter dado muito mais trabalho, teve alguma coisa nova, uma técnica diferente para fazer o gráfico? A gente teve o cuidado da bolinha aberta, da bolinha fechada, que nós já sabíamos, né, o que se tratava, né, na parte de intervalos, e era tudo gráfico de equação de primeiro grau. Deu trabalho para selecionar os pontos aqui da tabela, né, para a gente depois poder juntar as coisas. Será que isso aí é uma função mesmo? Será que se eu traçar retas verticais não vai bater em 2 pontos? Não, né? Porque quando eu traçar bem aqui, aqui não tem nada. E ali tem, bate num ponto só, né? Mesmo quando eu traçar aqui, ó, aqui não bate, ali bate. Né? Então é uma função. Só que tu diria que ela é uma função contínua ou será que ela apresenta descontinuidades? Quais são os 2 pontos onde ela é descontínua? Ali no chave 2. X igual a 0. Quando x igual a menos 1. 1, 2 e x igual a 3, concorda comigo? Em 0 e 3 tem descontinuidades. Mas não teve nada de absurdo. X igual a 3? Se aqui fosse bolinha aberta? Ah tá, se aqui fosse bolinha fechada então. As 2 bolinhas abertas não ia acontecer nada. Porque ali eu só não poderia usar o 3 do domínio. O domínio não tem x igual a 3 do domínio. Agora, isso é que não poderia acontecer. Fechada nas 2, porque aí se eu fosse fazer o teste, eu ia ver que ia cortar em 2 pontos. Beleza? Galerinha, ó, a tua tarefa, já que a gente perdeu o tempinho da lijada ali no inicial, eu com a turma A, eu dei o tempo de eles começarem a fazer os exercícios. A turma B, perdão. E vocês não vão ter o tempo de fazer exercício comigo. Então vai ser bem desafiadora a tua tarefa. A dica que eu dou é, empacou numa questãozinha, não desanima, passa para o próximo item, anota a tua dúvida e passa para o próximo item. E outra, ó, embora sejam várias páginas, é que nem gibi, tem um monte de figurinha, tá? Fica tranquilo. Dica para a primeira página. Repito, ó, repito. 7 páginas, mas não tem nem 7 exercícios ali, tá? Porque tem exercício que começa numa página e termina na outra, tipo assim, A, B, C. Acabou 2 páginas. Tá? Então relaxa. Dica para a primeira página. O volume de uma piscina tu pode calcular fazendo a área da base vezes a altura. E não se esqueçam que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Dicas para a primeira. Área vezes a altura dividido por 2 é forma de... Base vezes a altura dividido por 2 é a área de um triângulo. Se eu quisesse calcular o volume de ar nessa sala de aula, eu teria que calcular a área do chão e multiplicar pela altura da sala. Aí eu teria o volume de ar na sala. Ali é a área da base vezes o quê? Altura, H de altura em inglês. Às 50 vocês vão aprender uma coisa que eu não ensinei em sala de aula, mas é uma coisa tão boba. Mas parabéns, hein, garoto? Muito observador. Viu que detalhe? Tinha um círculo nas 50, ô amigo. Por que tá circulado as 50, caramba? É porque ali tem uma coisa que vocês vão aprender que eu não ensinei na sala de aula. Uma coisa bem boba que vocês vão aprender ali que eu não ensinei. É isso aí, meus queridos. Pois não.